agora com informações do setor policial aqui no nosso Conexão PG. Chega para cá, Paulo, porque agora eu converso novamente com a minha amiga Larissa Del Pozo. Ela tem informações para a gente de um homem que foi preso após agredir a própria mãe. Uma senhora de idade, 77 anos, é isso, né, Yasmin? 77 anos de idade, 73 anos de idade. A idosa, então, foi agredida pelo próprio filho. Inclusive, tive acesso aqui, Larissa, a uma frase que esse criminoso, esse bandido acabou falando, uma frase um pouco pesada. Mas se a Larissa não falar de lá, na volta eu falo daqui. Mas mostra realmente, né, a crueldade que este homem, né, acabou agindo contra a própria mãe. Só pelo olhar da Larissa, ela tem essa frase também. Agora traz as informações pra gente. Não tem não, mas traz as informações pra gente, Lari. Então, Michel, eu tenho a frase, mas não vou falar, porque eu acho que isso não fala pra ninguém, muito menos pra mãe, né? Que situação super complicada que aconteceu aqui em Ponta Grossa. E uma coisa que eu tava até pensando, sabe, Michel? Junho é o mês dedicado ao combate da violência contra a pessoa idosa. Então, é uma situação muito complicada, de várias camadas, né? Este filho de 50 anos que acabou cometendo essa violência contra a própria mãe. Então, no início do mês, essa mulher de 73 anos, ela foi até a Delegacia da Mulher e fez essa denúncia contra este filho de 50 anos que acabou entrando, invadindo a casa dessa mulher de madrugada, agrediu ela fisicamente, agrediu verbalmente, né? Você vai contar para o pessoal de casa o que ele falou, uma situação muito triste que aconteceu, então essa mulher acabou fazendo essa denúncia. E a polícia já estava meio de olho, sabe, Michel, neste homem, porque eles tentaram várias vezes entregar essa medida protetiva para que ele tomasse ciência dessa medida protetiva e ele estava fugindo da polícia. Então hoje ele foi preso aqui em Ponta Grossa, né, este mandado, por conta dessa agressão que ele cometeu contra uma pessoa idosa, contra a própria mãe. Ele foi encaminhado ali à penitenciária, onde permanece agora à disposição da justiça. Mas uma situação muito triste, muito complicada, que aconteceu aqui em Ponta Grossa e nos leva também a repensar essa conscientização, como é importante, principalmente agora, durante este mês de junho, dedicado a este debate contra a violência da pessoa idosa, mas também ao longo do ano todo, porque essas coisas acontecem, como a gente percebe, acontecem dentro de casa e com pessoas que a gente menos espera, né, Michel? Infelizmente, essa mulher acabou sendo vítima da violência, mas por sorte não acabou tendo um fim mais trágico, dada toda essa situação e, pelo jeito, toda essa raiva que este filho possuía dessa mãe. Então agora deixo com você, para você contar para o pessoal de casa o que ele falou para essa mulher, que é uma situação muito triste, que acho que a gente não deve falar para ninguém, né, Michel, esse tipo, muito menos falar para a mãe esse tipo de coisa. E olha, Lari, até te perguntei, né, se você teve acesso a essa frase. A gente até brincou aqui no começo, a gente deu aqui um pouco de risada, mas o assunto é totalmente sério. Quando a gente fala, né, da proteção para os idosos, poxa, a gente está falando da própria mãe. Eu digo aqui pela minha, né? Eu tento proteger tanto a minha mãe, tenho um carinho enorme pela minha mãe, na questão da saúde dela, na questão do bem-estar também da minha mãe, do meu pai também. E quando a gente se depara com um caso como este, onde um filho acaba agredindo a própria mãe, já tinha ali, né, uma medida protetiva contra ele se esquivando da polícia, já estava ali enchendo o saco, apurrinhando a vida da mãe. E mesmo assim ele continua, ele vai lá e invade a casa da própria mãe, uma idosa, gente, uma mulher de 73 anos de idade e acaba cometendo atrocidades. Vou trazer aqui a frase que este rapaz, né, que esse filho, até é difícil a gente falar que é um filho, porque filho é para dar carinho, é para dar cuidado, ainda mais quando a mãe já está aí, né, a partir dos 70 anos de idade, que precisa cada vez mais desses cuidados também. Ele disse o seguinte para a própria mãe, isso está em boletim de ocorrência, quando a polícia atendeu a essa situação. Velha do diabo, ele falou assim, ele xingou a própria mãe. Ainda chamou a mãe de mau caráter e fez ali um questionamento. Por que não morre? Ele falou isso para a própria mãe. Então a gente vê, né, a demonstração de raiva deste homem para com a própria mãe, falando todo esse tipo de coisa. Já é uma questão de injúria, já é uma questão de muita raiva que este rapaz estava sentindo da própria mãe e que se agrava ainda mais quando tem, de fato, uma situação ali de lesão corporal.
quando ele invade a casa da própria mãe e acaba agredindo. E qual que é a motivação, né? O que será que esse homem acabou falando quando foi preso? Olha, eu xinguei a minha mãe, eu bati na minha mãe porque ela fez isso comigo. E nada justifica. Mas o que, né, uma mulher de 73 anos de idade teria que fazer com o próprio filho para ele ter tanta raiva? Eu tenho uma opinião. É um cara, muito provavelmente, já com vários problemas, com vários transtornos, que nunca teve carinho, nunca deu carinho para sua mãe. E agora, no auge, né, da terceira idade da própria mãe, ele resolve cometer todo esse tipo de atrocidade, o que não tem justificativa nenhuma. É um caso realmente muito grave e ainda bem que a polícia conseguiu prender esse rapaz, mesmo ele tentando se esquivar, mesmo ele tentando fugir da justiça a todo momento, porque já sabia que contra ele já tinha este mandado de prisão, ou então, né, essa medida protetiva. Ele não queria nem saber, sabia que de fato estava fazendo a coisa errada, que estava cometendo o crime e mesmo assim continuou agredindo a própria mãe. É um caso realmente muito revoltante, é um negócio que particularmente me toca muito, né, pelo carinho que eu sinto pela minha mãe, quando a gente vê, né, situações como essas, onde tem pessoas que tratam tão bem mãe, avó, pessoas de mais idade. Tem outros vagabundos que deveriam aproveitar, né, a presença dos seus pais, a presença dos seus avós, mas não, está cometendo esse tipo de atrocidade. Muitas vezes porque a mãe não quis dar um dinheiro ali para sustentar o vício, não quis fazer ali alguma coisa errada para sustentar algo do filho, e ele acaba ficando revoltado dessa forma e cometendo o crime. Realmente um assunto bastante delicado que a gente trouxe aqui no Conexão PG desta terça-feira.